que eu fiz neste documento? Você vai clicar, ok? Aqui vai aparecer a janela de visualização, porque é o sistema padrão do computador, mas no celular de vocês poderão baixar também. E aqui, ó, é a versão impressa, é um roteiro de estudos diferente daquele que está no mural. Aquele é o resumo do resumo. Eu não abri lá, mas eu posso abrir depois. E aqui você vai ter as habilidades, vai ter as reportagens. Aqui eu coloquei só a parte principal, tá certo? Coloquei aqui, ó, a primeira reportagem, a outra não está aqui. E eu tenho um resumo teórico de logaritmos, ok? Para o caso de alunos que não tiverem condições de acessar o vídeo, ou até mesmo vocês que quiserem um registro diferente do vídeo, tá certo? Então aqui eu tenho outros exemplos, como calcular um logaritmo, né? Tem aqui mais algumas coisas, condição de existência e algumas propriedades que aparecem no vídeo. Aqui tem mais propriedades do que no vídeo, tá certo? Aí, as questões que estão no formulário também estão aqui, as 4 questões. Certo? Estão aqui. Tá? 4 questões. Só 4. Professor, é muito pouco. E agora? Aí você vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para... Vou sair aqui desse material. Para vocês acessarem, vocês colocam no Google Sala de Aula. Quem tiver alguma dificuldade, fala comigo depois. E quem quiser complementar os estudos e fazer a revisão mesmo de logaritmos, eu vou colocar aqui no grupo do 3.1. Vocês estão vendo a minha tela do WhatsApp aqui, né? Pronto. Aí eu coloquei aqui, ó, aula do dia. Cadê? Eu tenho a aula do dia 20, que ainda é sobre equações exponenciais. Tenho a aula gravada da quarta-feira. Quarta-feira, tá aqui no grupo. Tenho o PDF da aula do dia 21. Tenho o PDF da aula do dia 22. Esses 2 PDFs têm vários exercícios envolvendo logaritmos, mas vários. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam atividade no Google Sala de Aula. Vai ter lá 4 questõezinhas bem básicas. Aí aqui você vai ter mais um material teórico na atividade da quinta-feira e outro na atividade da sexta-feira. Certo? Aí amanhã, que é a nossa aula de plantão, pode ser que surjam algumas dúvidas nesse estudo de vocês. E aí eu começo com essas dúvidas. Mas eu também vou trazer outros exercícios. Vou trazer exercícios do Enem, na medida do possível. E vou misturar as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Assim, eu não entrei em funções logarítmicas, mas a ideia de exponencial e a ideia de logaritmo. Tá certo? Para ver se a gente consegue fazer mais relações entre eles e para ficar mais proveitoso. Aí você vai perguntar, tá certo, professora? E na semana que vem, o que a gente vai fazer? Bom, se eu perceber que que o pessoal que está participando está mais seguro, né, nessa parte assim, de logaritmos que deu para revisar, porque eu sei que vocês já viram, nós iremos para uma parte chamada de sequências, que vocês também viram, muitos de vocês já viram. E quem não viu vai ter a oportunidade de ver. Então, eu vou falar sobre PA, PG e vou me concentrar em sequências de figuras. Então, eu estou preparando um material envolvendo sequências de figuras para a gente ter a aula da semana que vem, que vai ser uma aula bem mais light, digamos assim, nesse sentido. Tá certo? Mas eu só vou fazer isso caso eu perceba que
vai ser possível. Se eu ver que ainda não, que está muito cedo, que a gente vai ter que ficar um pouquinho mais em logaritmo, a gente fica e a parte de sequências fica em outra oportunidade. Tá certo? Alguma dúvida, gente? As questões do PDF são iguais às do Google Sala de Aula. Tá certo? Eu só disse que mostrei que a versão impressa também está lá. Tá certo? Mas eu coloquei as mesmas questões. Foi diferente da semana passada. Tá? Porque, na verdade, eu senti um pouquinho de dificuldade de ter questões simples para apresentar para vocês. Né? Essa parte já envolve muitas técnicas de decomposição de logaritmos, essas coisas. E aí, a minha ideia não era assustar vocês, né? A ideia era relembrar, tá? Eu vou abrir o slide aqui. 4h40 eu termino. Certo, gente? Estão vendo a tela branca agora? Tá todo mundo vendo a tela branca, né? Bom. Vou colocar aqui roteiro de hoje. Segunda. Aula. Aliás, acessar a atividade do Google Sala de Aula. Semana 6 e 7. Vocês irão acessar o PDF. Por quê? Porque vocês podem... Porque assim, tem alunos que gostam mais de visualizar um vídeo. Já tem alunos que preferem a parte escrita. Então, se a gente combinar essas duas coisas, o alcance é maior, tá certo? Ou se você quiser guardar a atividade no seu caderno, se você quiser usar para estudo, tá certo? Vai estar no PDF da atividade. E eu vou deixar aqui também aqueles que quiserem, né? Botar uma estrelinha de opcional. Acessar o meu canal. Porque lá tem aulas que vocês podem tirar dúvidas, né? Helena Farias. Aqui nas aulas do dia 20 de maio, 21 de maio e 22 de maio. Quando chegarem nessa parte do YouTube, vocês vão poder acessar o meu canal. O vídeo que eu coloquei aqui, ele vai trazer exemplos e exercícios um pouco mais complexos, mais difíceis, digamos, do que as questões que eu cobrei, tá certo? No final, eu coloquei uma questão do Enem. Tá? Então, eu pensei assim, se eu colocasse diretamente as questões do Enem aqui no formulário de vocês, vocês iriam sentir uma certa dificuldade de fazer. Então, para não gerar desmotivação, eu prefiro fazer essas atividades com vocês amanhã, tá bom?
Então, só para a gente finalizar, o que a gente está falando? Logaritmo. Bom, o logaritmo, ele é um recurso, vou falar dessa forma. Se alguém quiser interromper, é só pedir, tá certo? Um logaritmo, eu posso dizer que ele é um recurso matemático. Por quê? Imagine que eu tenho aqui, ó, 4 ao quadrado igual a 16. Isso aqui é verdade. Então, o logaritmo é como se fosse uma maneira diferente de você escrever essa mesma informação. Você diz que o log de 16 na base 4 é 2. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Tá certo? E qual é a parte interessante, né? Se eu quiser calcular, por exemplo, log de 81 na base 3, né? A ideia é que você possa, eu vou fazer aqui usando equações exponenciais, né? Imagine que eu transformei isso aqui em uma potência igual a 81. Mas eu também posso utilizar propriedades de logaritmos, que eu acredito que vocês já viram. Eu não vou entrar aqui nessas propriedades, porque eu vou pedir para vocês acessarem a videoaula e o material impresso, que também tem essa parte. A ideia é que você simplifique ao máximo esse logaritmo para poder achar o valor de x. Bom, 3 elevado a x é igual a 81, segundo essa definição. Então, será que se eu escrever 81 como potência, será que eu posso resolver essa equação aqui? Bom, eu não posso dividir 81 por 2, assim, não vai dar um resto exato. Desculpa, né? O resultado não vai ser um número inteiro. Mas eu posso dividir por 3, porque 8 mais 1 dá 9. 81 dividido por 3 é 27, que eu posso também dividir por 3, que dá 9, que eu posso ainda dividir por 3, dá 1, ok? Então, eu posso escrever 81 como 3 à quarta. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. E a gente viu nas aulas de função exponencial que quando, nesse caso, as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente são iguais. Então, vocês vão ver lá que eu posso ter esse mesmo resultado escrevendo 81 como 3 à quarta na base 3, e eu posso pegar esse 4 e colocar aqui para frente. E vocês vão ver lá que log de um número nessa base igual, isso aqui é igual a 1. Eu estou falando rapidinho, porque vocês vão ter material lá no Google Sala de Aula para fazer isso. Tá? E por que nós estamos falando disso? Tá? Em resumo, para servir de motivação, as funções, elas têm aplicações no nosso dia a dia. Existem fenômenos que podem ser eles podem ser modelados, ou então a gente pode dizer que eles podem ser exibidos matematicamente na tentativa de você encontrar um padrão de como ele vai se comportar em um determinado tempo, por meio de funções. Então, no caso das funções e das logaritmas, esses modelos aqui, eles se aproximam mais de situações da nossa vida como seres humanos, funções exponenciais e logarítmicas. Vou colocar assim, logarítmicas. Então, por que a gente estuda essas duas coisas na escola? Porque existem fenômenos que são modelados de forma mais adequada por essas funções. A função exponencial ficou internacionalmente conhecida por conta da curva lá da pandemia, né?
que ela sobe e a tendência é que desça. Então, parte dessa curva aqui, se a gente fizer um recorte, aqui só esse pedacinho inicial, a gente pode aproximar esse crescimento por uma função exponencial específica, sei lá, uma função f de x, e a parte de decrescimento também, ok? Só que a função exponencial aqui envolvida, ela é mais complexa. E aí o pessoal da matemática aplicada, junto com o pessoal de infectologia, são responsáveis por criar, né, modelos, tentar descobrir um modelo que dê de forma mais exata uma projeção, por exemplo, daqui a se nós chegaremos a uma quantidade X de infectados ou tal. E aí, só revisando as medidas de isolamento social fazem com que esse crescimento diminua e ele aumente assim um pouco mais devagar, apesar de durar um pouco mais, para que essa linha aqui, que é o nosso limite, o limite do sistema de saúde, seja garantido, ok? Então, o estudo dessa curva aqui ajuda no planejamento de medidas de combate a epidemias, por exemplo. Tá? E não é só com relação ao coronavírus, não, tá certo? Em epidemias em geral é feito dessa forma. Por quê? Porque a ideia é que uma pessoa infectada, ela infecte mais 3 pessoas, que vão infectar mais 3 pessoas, e aí em cada passo dessa árvore você vai ter mais pessoas doentes, e esse crescimento a gente diz que é um crescimento exponencial, é um crescimento muito rápido e que chega um ponto que para você controlar é praticamente impossível, tá? E a ideia das funções logarítmicas é a ideia de funções que são inversas às funções exponenciais. Ou seja, para você trabalhar com funções logarítmicas, você tem que trabalhar com funções exponenciais. Tá? Semana passada e semana retrasada a gente falou de funções exponenciais, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam, mas em geral nós já tratamos disso. E a aplicação que eu coloquei aqui nessa semana, a aplicação seria o cálculo de intensidade de terremotos. Cálculo da intensidade de terremotos. Então, mesmo que no Brasil nós não tenhamos consequências significativas desses terremotos, vocês vão perceber que no material e na aula, vocês vão verificar que esse cálculo é feito usando uma função logarítmica. Deixa eu só verificar aqui para mostrar a vocês. Em livros didáticos aparece assim: a intensidade é 2/3 do logaritmo decimal da energia liberada nesse fenômeno, dividido por uma constante que é uma constante tabelada, certo? O E0 é 7 vezes 10 a menos 3 kWh, tá? Professora, preciso decorar isso? Não. Isso aqui é uma noção de que existe uma aplicação, tá? Existem aplicações em biologia também, mas eu optei pelo cálculo de intensidade de terremotos porque existem outras fórmulas usando logaritmos para fazer essa medição de intensidade, tá? Então a ideia é que aquela escala lá de isso aqui é da escala Richter, a ideia é que a escala Richter ela vai de 0 a 10 por uma questão de convenção, mas essa função aqui pode te dar valores muito altos, mas à medida que vai aumentando de 1 em 1, o terremoto ele vai aumentando, se eu não me engano, é 3 vezes mais. Então, é uma maneira muito prática de você expressar essa informação
e comparar intensidades de terremotos e inclusive na construção civil, e saber essas informações é extremamente importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Japão é muito conhecido por ter construções que são muito resistentes a terremotos, certo? Os terremotos fazem com que os prédios balancem muito, mas eles não caem, ok? Deu para entender mais ou menos o porquê que a gente fala sobre funções exponenciais e logarítmicas? Deu para entender mais ou menos? Tá? Então, assim, na escola a gente vê os princípios, né? Ninguém vai sair da escola um matemático aplicado. A gente vê os princípios para que vocês tenham uma noção de que, ao contrário do que tem sido difundido, né? Que as pessoas estão fazendo, estão jogando números sem um embasamento científico, certo? Nós tivemos estudos muito sérios que demoraram muitos anos, inclusive. Quando vocês virem lá a parte de história de logaritmos, vocês vão ver que o desenvolvimento do log demorou, porque qual era a ideia? Você tinha, por exemplo, 5,043698 vezes 3,21572. Se eu quisesse fazer essa multiplicação aqui, se você armar a conta, vai ser muito difícil. Então, o John Napier, foi o que ele fez? Ele pegou e descobriu uma maneira de escrever esse número aqui como 10 elevado a alguma coisa e esse 3,21572 como 10 elevado a outra coisa. E aí eu tenho multiplicação de potências de mesma base. E aí eu pego e transformo em uma potência só, e aí ele volta para a tabela e descobre que este 10 elevado a esse expoente é um outro número com vírgula. Número com vírgula. Ou seja, a necessidade do desenvolvimento do logaritmo era facilitar multiplicações e divisões, ok? E eu acho que, assim como eu, vocês gostam de coisas que facilitam a vida de vocês, né? Então, você transforma uma multiplicação em uma soma e divisões em subtrações. Então, isso fica mais fácil de operar, tá certo? Eu vou encerrar a aula. Alguém tem algum comentário a fazer? Vou guardar isso aqui para salvar para vocês. Deixa eu colocar aqui um título para vocês e vou enviar para vocês. Oi? Pode enviar o desafio, pode enviar. Eu aceito, tá? Tá bom.